Evangelho de João, eu quero ler com os irmãos no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 41, que diz assim: Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41. O tema da nossa palavra é: busque somente a aprovação de Deus. Jesus diz assim: eu não aceito glória que vem de pessoas. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. E agora no versículo 44 ele faz uma sentença muito forte. Como podem crer, vocês que aceitam glórias uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Jesus está fazendo uma pergunta. E nessa pergunta há uma sentença também, né? Ele diz: como podem crer? É impossível nós crermos. Em outras palavras, a sentença é essa: é impossível alguma pessoa crer se essa pessoa vive atrás de glória humana. Vocês que aceitam glória um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único. Então Jesus está dizendo que uma pessoa que vive para buscar a aprovação das pessoas, de ser aceita pelas pessoas, que buscam reconhecimento humano, uma pessoa que vive nessa condição, ela não vai dar conta de crer, ela não vai dar conta de servir a Deus, ela não vai dar conta de buscar a face de Deus, porque o que alimenta ela, o que faz sentido para ela é a glória, é o poder, é sentir-se no comando, no controle. E Jesus faz essa pergunta: como podem crer vocês que aceitam glória um dos outros? Como é que vocês podem crer? Vocês não vão dar conta de crer. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque você há de agradar um e desagradar o outro. Não tem como você querer agradar a Deus e agradar o mundo. Existe um debate no meio teológico, nas igrejas, de que a igreja deve preparar um culto para que o pecador sinta-se confortável. E é interessante que o pastor David Wilkerson, que foi o pastor da igreja Times Square nos Estados Unidos, ele dizia: olha, o mundo odeia Deus. O mundo odeia Deus. Como é que você vai fazer um culto para agradar alguém que odeia Deus? Não tem sentido isso. E o que Jesus está dizendo é que nós devemos buscar a Deus, a glorificar a Deus, a adorar a Deus acima de todas as coisas. E a nós, como Jesus mesmo falou lá em Lucas 9, 23, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. É renúncia, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Muitas pessoas querem seguir a Deus
buscando fama, buscando glória, buscando honra, buscando reconhecimento, e não querem renunciar a si mesmo. Jesus, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Ou seja, o verdadeiro cristão, se necessário for, ele abre mão da vida para que o nome de Deus seja glorificado. Ele abre mão de todas as coisas para que o nome de Deus seja glorificado. E eu quero ilustrar isso melhor com os irmãos, meditando na vida do rei Saul, lá em Samuel, no capítulo 15. Nós vamos analisar a vida de Saul e tentar tirar dali algumas lições para nós, né? Algumas lições para nós entendermos, porque Saul é esse cara. Saul é esse cara que quis a glória humana, quis ele trocou a glória de Deus pela glória das pessoas, pela aceitação, pela fama, pelo sucesso, por ser um cara bem sucedido, ainda que isso prejudicasse a sua relação com Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, eu quero ler com vocês, 1 Samuel 13, vamos meditar no versículo 8 em diante. Primeiro Samuel, Saul estava em guerra com os filisteus, e Samuel falou para ele: olha, você acampa, não comece a batalha, espere aí 7 dias, eu vou chegar, eu vou estar orando, e depois quando eu chegar, Samuel era levita, né, era da tribo de Levi, então ele era um sacerdote, então ele era uma pessoa autorizada por Deus para ministrar sacrifícios. Somente os levitas tinham permissão de Deus para ministrar sacrifícios diante de Deus. Somente eles, era a missão sacerdotal. E aí ele falou: eu vou chegar, nós vamos oferecer um sacrifício, vamos ouvir Deus, a direção de Deus, e depois de nós ouvirmos Deus, nós vamos para a batalha. E aí, só que nesse período, os dois exércitos acampados um de frente do outro, o exército de Israel, vendo que o exército dos filisteus era maior, eles começaram a ficar com medo, e as pessoas começaram a desertar. Várias pessoas desertaram e foram para o norte de Israel, porque os filisteus ficavam bem ao sul. E aí Saul ficou preocupado em ver as pessoas abandonarem, e ele ficou com medo de perder a guerra antes de começar a guerra. E ele ficou ali esperando Samuel, e o tempo não passava. E aí diz o texto aí, Saul, versículo de número 8: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo se espalhando dali, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, quando ele viu todo mundo indo embora, as pessoas desertando, ele diz aqui: olha, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. É loucura o que ele quis fazer. Ele quis fazer algo que Deus não mandou ele fazer. E o que Deus mandou ele fazer? Esperar. Espera, descansa. E quando a Bíblia fala em descanso, descanso não é não fazer nada. Não é isso que é descanso. Descanso é você colocar em Deus toda a sua ansiedade. Você se entregar completamente à oração e não dar um passo sem a direção de Deus. Porque se Deus não fizer, ninguém vai fazer, irmão. Não adianta. Tem coisas, nós precisamos entender isso, que tem coisas na vida que nós não damos conta. Nós temos que, como diz a oração como é que é o nome lá? A oração dos alcoólicos anônimos, da serenidade. Ela fala: eu quero discernir as coisas que eu posso mudar de sabedoria.
para enfrentar aquelas que eu não posso. Aquelas que eu não posso, eu vou orar, irmãos. Porque só Deus pode fazer. E se Deus não fizer, está tudo certo. Mas se Deus não fizer, eu também não posso fazer. Ninguém pode fazer. E a única coisa que Deus falou para ele é, cara, vai orar, fica aí. Só que ele se deixou, ao invés de orar, se deixou tomar pela ansiedade. E a ansiedade também é um tipo de fé. É uma fé que fala que tudo vai dar errado. É uma fé que gera medo, que gera desconfiança. É uma fé invertida, é uma fé ao contrário. Ansiedade é medo. E aí, ao invés de orar, essa característica de Saul é muito comum a todos nós. Nós queremos fazer, não, nós temos que fazer algo, eu tenho que fazer algo. Eu não posso ficar inerte. Irmão, naquilo que não tem nada, que você não pode fazer nada. Como Jesus falou, você não pode aumentar a sua estatura, você não pode acrescentar dias à sua vida, tem coisas que você não tem controle. Naquilo que você não tem controle, descansa. Descansa não é não fazer nada, é saber que Deus está no controle, e que Deus é Senhor de tudo, e que Ele vai fazer. E se Ele não fizer... E aí o que Saul faz aqui? Ele diz assim, tragam-me o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Saul era da tribo de Benjamim, e ele não tinha permissão de Deus para oferecer sacrifício. Era somente as pessoas consagradas, era somente os sacerdotes que podiam fazer isso. E Saul foi lá e fez loucura. E as pessoas, irmãos, e quando nós estamos sendo dirigidos por ansiedade, nós fazemos loucura. Nós fazemos besteira. Nós fazemos coisas que vão piorar a situação. A maior parte dos nossos problemas é resultado das nossas escolhas, de ações, atitudes que nós fizemos e que deu tudo errado e que nós fomos lá tentar consertar e só piorou. Então, a situação estava difícil. O que Saul fez? Ele fez uma coisa absurda, ele fez algo que era proibido para ele fazer, somente um sacerdote. Ora, irmãos, em momentos assim na vida, quando você não sabe o que fazer, pelo menos se você souber o que não fazer, já ajuda muito. O que eu não posso fazer? Não inventa fazer coisas que você sabe que não é a vontade de Deus. É aquela máxima, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que eu faria? O que eu faria? Uma vez eu estava aconselhando um casal que estava se separando, estava divorciando, e a irmã estava com muitas queixas do marido, e eu estava reunido com os dois lá, e ela com muitas queixas e tudo mais, e ela estava irredutível, ela queria o divórcio de todas as formas, de todas as maneiras. E aí, eu pedi para ela falar o porquê, ela narrou o porquê, e eu disse assim para ela assim, Jesus no seu lugar faria o que aqui agora? Como é que Jesus reagiria? Coloca-se agora, você como filha de Deus, como filha do Senhor, uma mulher que entregou sua vida para o Senhor Jesus, está falando em Jesus o tempo inteiro aqui na nossa conversa, falando em Deus, então você é uma mulher que ama Deus, que Deus é o Senhor da sua vida, Deus é o ser supremo na sua vida, e agora, como filha desse Deus, nesse momento, passando essa situação que você está passando, como é que Jesus agiria? Jesus ia pedir o divórcio? Ou ele ia enfrentar esse problema? E aí naquele dia, Deus deu graça, né? E a irmã entendeu, ela entendeu, e entendendo que aquilo só ia piorar o problema. Só ia piorar o problema por conta de filhos e um monte de outras coisas. Não era a saída. Então, é importante nós, pelo menos, saber o que Deus não quer que eu faça, o que Deus quer que eu não faça. Isso é fácil. Talvez você não sabe, difícil saber o que Deus quer que você faça. Talvez seja difícil. Mas o que Ele quer que você não faz, isso é fácil, dá para saber.
Então Saul comete a loucura, né? E oferece sacrifício. E aí, né? E o versículo 10 continua aí. Mal tinha ele acabado de oferecer holocausto, quer dizer, ó, irmãos, por minutos, a vitória para Saul estava a alguns minutos, talvez 1 hora, 2, porque a Bíblia diz, mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Essa pressa, essa necessidade de querer fazer tudo, de achar que você pode, que você tem um controle, que você vai dar conta de fazer, é isso que arrebentou com a vida de Saul. Irmãos, ele perdeu a bênção por causa de minutos, E quantas vezes isso não acontece conosco, de falar palavras precipitadas, de tomar decisões precipitadas, e não se importar com a vontade de Deus, e sim com a nossa honra. Eu não preciso passar por isso, eu não estou aqui para ser humilhado, né? E essas, né, nós vimos aí recentemente um caso, aí, acho que foi no Paraná, né? Que um rapaz insultou o outro, briga, papá, jogou pedra no outro, o cara foi para casa, dava para largar isso para lá, larga isso para lá, mas quer a honra, eu quero defender minha honra, irmãos, e é isso que dá, a gente tomar decisões que aí prejudicou todo mundo. Quem ganhou nessa história? Ninguém ganhou nessa história, todo mundo saiu prejudicado, porque você não quis engolir um sapo, não quis passar uma humilhação, não quis passar vergonha, quer tirar satisfação. Isso não é um papel de cristão, né? O texto continua dizendo aí, né? Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Samuel chegou e viu a bagunça. O que foi que você fez? Saul respondeu, preste atenção na resposta de Saul, irmãos, é incrível. Vendo que o povo ia se espalhando aqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e olha só, e ainda não busquei a face do Senhor. O que você estava fazendo nesses 7 dias, camarada? Ele estava diante de uma batalha, de frente do exército. Sabe por que Deus, para que Deus armou toda aquela situação? Por que Deus, Samuel, né, falou, fica aqui, espera 7 dias, depois de 7 dias eu vou vir cá orar. Irmãos, esses 7 dias é uma semana na Bíblia é um tempo. Essa semana era para ele, você vai ter um grande desafio, você tem que se entregar à oração, se entregar ao jejum, se entregar a palavra, buscar a direção de Deus. Seu grande desafio, a batalha, irmãos, essa aqui era a batalha da vida de Saul, era o que ia determinar toda a história de Israel, toda a sua história. Estava ali, ele está diante do momento mais importante da vida dele, e ele está dizendo, e eu ainda não busquei o Senhor. O que você estava fazendo, camarada? Como é que você vai, diante do momento mais importante da sua vida, você não busca a direção de Deus? Continuando, ele diz, assim, forçado pelas circunstâncias, olha aí, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você fez uma grande besteira. E olha só esse versículo 13 aí.
pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Essa prova que você estava passando, era a prova que Deus colocou na sua vida para falar assim: se você for aprovado aqui, o seu reino será estabelecido para todo sempre em Israel. A decisão dele prejudicou a vida dele, a família dele, os filhos dele, as gerações dele. Todos foram prejudicados por causa de uma decisão estúpida de um homem que preferiu agradar as pessoas do que agradar a Deus. Um absurdo isso que aconteceu com Saul. Mas nós olhamos assim, é um absurdo, né? Mas muitas vezes nós estamos sujeitos à mesma coisa, irmãos, a cometer os mesmos erros, né? Continuando aí no capítulo 15, as pessoas a partir daí a vida de Saul começou a degringolar completamente. São uma série de decisões erradas, equivocadas, que só vai piorando a situação. No capítulo 15, nós vemos que ele é aquele tipo de pessoa que escolhe qual parte da Bíblia quer obedecer. Qual parte da Bíblia você quer obedecer? Qual mandamento você quer obedecer? Hoje está em moda isso, né? As pessoas, eles querem obedecer certa parte da Bíblia, outras partes, não, isso aí não é assim, o tempo mudou. Irmãos, ou a Bíblia é para você um livro absoluto, né? O Leonardo Ravenhill disse isso. Ou a Bíblia é para você um livro absoluto, ou ela é um livro obsoleto. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Deus dá uma ordem para ele, para ir lá destruir os amalequitas. Nós vamos ler o versículo 19, capítulo 15, versículo 19. E aí ele obedece parte do mandamento. No versículo 19 diz: por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Porque Deus falou: olha, tudo que tiver lá está amaldiçoado. Tudo que tiver nos amalequitas, eu rejeito, está amaldiçoado, e vocês não podem tocar em nada. Vocês não podem pegar nada. Está tudo debaixo de maldição. E isso tem um porquê, né? Nós não vamos entrar aqui agora por causa do tempo. Mas Deus, foi uma promessa que Deus fez lá quando Israel saiu do Egito, que esse dia ia chegar, que ele vingaria, porque quando Israel estava ali fragilizado, os amalequitas atacaram o povo de Deus, e Deus puniu e lançou a maldição sobre os amalequitas, porque os amalequitas sempre foram aquele povo que roubou a prosperidade de Israel. Havia toda uma simbologia nisso, né? Você vai ver na Bíblia lá, eles junto com os midianitas, toda vez que Israel ia prosperar, eles iam lá, roubavam as vacas, roubavam as ovelhas, roubavam o trigo, roubavam as oliveiras, roubavam as frutas. A Bíblia fala em Juízes que eles empobreceram Israel. Israel se tornou uma nação pobre por conta dos amalequitas. E Deus decidiu acabar com isso. Aquele povo é um povo debaixo de maldição que precisava ser exterminado, uma decisão soberana de Deus, e Deus pode fazer isso. Deus é Deus. E Deus falou: vai lá e pega, e eu não quero que você traga uma ovelha, nada. É para matar tudo, para que acabe, para que essa maldição seja extinta. E quantas vezes Deus fala isso conosco? E nós desobedecemos a Deus. Quantos casamentos são destruídos porque você está flertando com alguém e Deus falou: acaba com isso. Isso é maldição.
Isso é maldição, acaba com isso. Situações negociatas, problemas, pecados das coisas mais diversas, e você fica tolerando aquilo na sua vida. Foi o caso de Sansão, né? Quando Deus, quando ele estava se envolvendo com Dalila, ele não chegou e contou todo o segredo para Dalila imediatamente. Foi devagar, Dalila foi puxando devagar, porque Sansão foi brincando com aquilo, Sansão foi brincando com o pecado. E muitas vezes nós brincamos com aquilo que é maldição. E Deus manda a gente destruir, e você fica com dó de destruir. Você fica com dó de acabar com aquele bichinho de estimação seu, que é um pecado, que você está alimentando e que ele vai te destruir. E Deus falou, destrói os amalequitas. Olha só, por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Não, eu sou um homem obediente, temente a Deus. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo, olha só, pegou do despojo, que Deus falou que não era para pegar, o povo foi lá e pegou, né? As ovelhas, o boi, o melhor que estava destinado à destruição, aquilo que era para destruir, nós fomos lá e separamos o que tinha de melhor, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Nós não matamos isso aqui, porque isso aqui nós vamos dar para Deus. Nós vamos dar para Deus. É um desperdício matar aquilo lá. Como é que nós íamos fazer isso? Então nós vamos pegar isso aqui e oferecer para Deus em sacrifício. E aí vem aquele versículo, aquela máxima que todos nós praticamente sabemos de cor, né? Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? O que dá mais prazer para Deus? É você ser um cristão obediente ou você prestar culto para Ele? Saul era um cara de culto, ele era um cara de culto, mas era um cara rebelde, um cara insubmisso. E Samuel faz uma pergunta para ele, será que Deus tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? No livro do Homem ao Máximo, uma frase interessante, uma gota de obediência tem muito mais valor do que uma tonelada de oração. Uma gota de obediência tem mais poder do que uma tonelada de oração. Porque esse cara aqui, irmãos, é um cara que prestava culto, como nós vamos ver, mas um coração completamente desfocado de Deus. Ele continua dizendo, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que gordura de carneiros, porque rebelião é como pecado de feitiçaria. O rebelde para Deus é um feiticeiro, é uma pessoa que tem pacto com o diabo, literalmente. É um cara, um satanista, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação, uma pessoa que, obstinada, de dura serviço, que se recusa a obedecer, é como pecado de idolatria e culto a ídolos do lar. Por quê? Porque o Deus dessa pessoa é ela mesma. Ela é o Deus que ela adora. E essa pessoa não muda, essa pessoa não se submete, essa pessoa não se arrepende, porque ela ama ela mesma mais do que todas as coisas. E o texto encerra dizendo o seguinte, versículo 23, por ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Aí aqui, irmão, deixa eu falar algo para você. Uma diferença entre Saul e Davi.
Ele acabou de ouvir uma sentença que Deus o rejeitou como rei. Se fosse Davi, sabe o que Davi fazia? Davi ia pegar a coroa, arrancar e falar, então tá bom, Senhor, está tudo aqui. Não reino mais. Não brigo por isso. Se o Senhor não quer... Porque Davi fez isso, quando Absalão se levantou contra ele. Davi falou, eu não vou lutar, porque eu sei que tudo está acontecendo aqui é consequência do meu pecado, com Betseba. Então é o seguinte, se Deus me deu esse trono aqui, se Ele quer tomar, está tudo certo. Ele pode tomar isso aqui, eu não vou brigar pelo reino. Isso aqui, eu era pastor de ovelha, hoje sou rei. Ué, bom demais. Mas eu não brigo, se Deus não quer. Mas Saul era o contrário. Mesmo Deus falou para ele, olha, acabou. Mas ele não aceita. E aí ele vai se rebelar contra tudo e contra todos, inclusive contra Deus. Ele vai se rebelar terrivelmente. No capítulo 15, aí no versículo de número 6, de 1 Samuel, há algo interessante. 1 Samuel, eu estou com a referência errada aqui. Onde, deixa eu 16, 9, eu anotei a referência, mas eu anotei o capítulo errado aqui. Eu acho que é o 18. Isso mesmo. É o capítulo 18. Versículo de número 6, diz assim: E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais, porque os filisteus estavam humilhando, né? Não tinha ninguém para lutar. O capítulo 17 fala da luta de Davi e Golias, e Davi então mata Golias, liberta Israel. Israel tem uma vitória tremenda, fantástica. Não tinha ninguém que pudesse lutar contra Golias, né? E o rei Saul, que era a pessoa mais indicada ali, se acovardou, não quis. Ele terceirizou a responsabilidade. Ele falou, eu vou dar ouro, vou dar prata, vou dar isenção de impostos, vou dar minha filha para o cara casar, quem matar o filisteu. E Davi vai lá, mata o filisteu, livra Israel. Mas olha só, e ele ficou feliz, né? Saul ficou feliz pela vitória de Davi. Mas olha só, versículo 7. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os 10 milhares. Ele estava feliz porque Davi matou Golias, livrou o reino dele. Ele agora tinha um herói no seu exército. Mas quando ele escutou as mulheres cantando, o rei Saul matou milhares, Davi matou 10 vezes mais. Davi é o cara. Ele não soube lidar com isso. A inveja tomou conta do seu coração. A pessoa que busca os seus próprios interesses, ela tem esse problema. Ela não consegue ver a prosperidade do outro, a felicidade do outro. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas tem gente que quando o povo está se alegrando, ele está chorando. Quando o povo está chorando, ele está rindo. Ele ri com a desgraça dos outros. Então, quando ele viu, aquela vitória beneficiou principalmente a ele. Mas porque ele ouviu essa frase, ele ficou triste. Olha o versículo 8. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo.
Ele ficou chateado, ele ficou com ciúme, ele ficou com inveja, ele ficou desesperado, porque aqui tem alguém que é melhor do que eu, tem alguém que Deus está abençoando mais do que eu, tem alguém que Deus está prosperando mais do que eu. E ele sabia que Deus ia, um dia Davi seria rei, e ele pega e se desespera nisso. E ele disse, para Davi elas deram, olha só irmãos, um rei de uma nação, chorando aí, literalmente aquilo que nós falamos de mimimi, né? O cara tá emburradinho, ele está emburradinho, tá chateado, está grilado, porque, olha só o texto que diz, isso é uma vergonha, um rei falar isso. Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. O cara está chateado, está emburradinho, está tristinho, porque as mulheres fizeram uma música em homenagem a Davi. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino, quer dizer, agora ele vai querer tomar meu reino? Ele já ganhou o coração das pessoas, porque tudo que Saul queria era exatamente isso aqui, o reconhecimento, música cantando o seu nome. Daquele dia, versículo 9, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. E a consequência natural é essa aqui, ó, o versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul. Porta de entradas de demônio, de depressão, de revolta, de angústia, de inveja. Esse cara não consegue ser feliz, esse cara não consegue prosperar, ele não consegue viver uma vida plena, porque ele busca essas coisas, né? Essa pessoa, em último lugar, que busca a glória humana, ela não consegue buscar arrependimento. Voltando lá para o capítulo 15 que nós estávamos, ele diz assim, no versículo de número 24, quando Saul reconhece que pecou, aí você vê aqui, 1 Samuel 15, 24, olha só. Então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Quando o povo foi pegar a melhor parte, ele não teve coragem de chegar e falar, gente, negativo, Deus falou que não, e quem pegar morre. Isso aqui está debaixo de maldição. Mas ele na sua liderança fraca, ele não teve coragem, ele não teve coragem para enfrentar o povo. Ele não quis o povo, porque até ele também achava desperdício, né? Ele teve medo, o texto é claro dizer, né? Porque temi o povo e dei ouvido à voz dele. E ao invés de ouvir a voz clara de Deus, clara, que Deus deu uma ordem, ao invés de obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer, ele foi fazer o que o povo estava mandando ele fazer. O povo estava mandando ele fazer. Versículo 25. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Olha aqui, irmãos. Eu quero que você perdoe o meu pecado e vamos fazer um culto para Deus. Você tem que ir comigo, o povo tem que ver você do meu lado para ver que eu sou um cara importante, um cara honrado. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei de Israel. Eu não vou voltar com você, eu não vou fazer culto com você está louco? Não vou fazer isso.
Irmão, sabe por que Samuel não quis ir? Porque Samuel viu em Saul que não havia arrependimento. Deus está falando para ele aqui, olha, você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou como rei sobre Israel. Ora, irmão, o meu pecado, como diz a palavra de Deus, as mãos do Senhor no livro de Isaías, né, não estão encolhidas, ressequidas para que não possa abençoar, nem seu braço encolhido que não possa abençoar, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Saul quer um relacionamento com Deus, mas quer viver no pecado. Ele quer ter comunhão com Deus, quer as bênçãos de Deus e quer continuar no pecado. E isso aqui agora é moda. Recentemente a gente viu aí, né, uma igreja lá no Rio de Janeiro, numa comunidade, entra lá um monte de traficante, tudo armado com fuzis, e interrompe o culto, e, irmãos, Pai do Senhor, nós não queremos atrapalhar o culto, não. É porque a polícia está subindo aí no morro para lutar contra a gente, e nós viemos aqui para a igreja orar para nós, para Jesus guardar nossas vidas na luta que nós vamos ter contra a polícia. Está todo mundo com fuzil lá. Você ora por nós, pastor? Pastor, oro, ué. Não, oro. Vamos orar, irmão. Igreja, coloca de pé, vamos orar pelos irmãos aqui, ué. E tem gente assim, tem gente em adultério, indo atrás de profeta. Tem gente picareta, malandro, fornicário, adúltero. E que está nos bancos da igreja. Tem de tudo. Pedófilos. E, na verdade, irmão, que as pessoas não sabem, que a igreja é a arca de Noé. Quando Deus foi trazer o dilúvio, Ele colocou a arca lá e os animais subiram. Subiram lá borboletas, subiram coelhinhos, subiram cangurus, mas subiu jararaca, jaracuçu. Coisas nojentas, animais terríveis. E igreja é isso, é uma arca de Noé. Na expectativa de que o Espírito Santo transforme o coração das pessoas e mude, transforme completamente, as pessoas possam conhecer a salvação e nascer de novo. E a salvação só vem por meio de arrependimento. Agora tem gente que consegue flutuar nesse meio aí, sabe? No meio gospel. Ele não muda de vida, ele fica ali, tal, e adquire a linguagem, a cultura, tudo, mas não houve um arrependimento. E é o que Saul está falando aqui, ué. Saul falou, não, vamos fazer um culto, eu quero que você esteja lá. Versículo 27, quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto, e este rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel, e deu a alguém que é melhor que você. Acabou, cara, acabou. Hoje acabou. Cara, eu penso assim, se fosse eu, irmãos, e o mundo acabou para mim, ué. Se fosse Davi, o cara ia chorar, se humilhar na presença de Deus, perdoa os meus pecados. Igual você pega, lê o Salmo 51, quando Davi fala lá do pecado que ele cometeu com Betseba. Perdão. Ele fala assim, Senhor, purifica meu coração. Eu sou um homem adúltero mesmo, purifica meu coração. Lava-me com sopo e ficarei puro. E quando ele fala purifica-me, ele fala perdoa e purifica. Perdoa esse pecado e arranca de mim, arranca essa tara que eu tenho por mulheres, essa coisa absurda. É um problema seríssimo de Davi. Ele havia adulterado com a esposa de um grande amigo dele, entre os 30 mais nobres de Israel, diz o profeta Samuel.
E ele fala: Deus, arranca isso de mim, arranca essa, me purifica, porque purificar é além de perdoar, é tirar essa vontade, porque se o Senhor não arrancar, eu vou cair de novo, Davi, ele se desmanchava em arrependimento, mas olha o que Saul faz, versículo 29, também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honra-me. Pequei, mas honra-me. Pequei, mas honra-me. Né? É o versículo 30, né? Pequei, mas honra-me. O cara não está nem aí para o arrependimento, irmão. O cara quer glória, o cara quer honra, o cara quer poder, o cara quer status, o cara quer reconhecimento. Me honra. Ele está preocupado se Samuel vai estar do lado dele ou não, ao invés de saber, já sabendo que Deus tinha rejeitado ele. Por que esse cara não cai aos pés do Senhor, humilha, chora, se arrepende? Por que ele não se desmonta na presença de Deus? Mas olha assim: pequei, mas honra-me. Pecadinho só, mas honra-me. Agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Ele está preocupado em aparecer na festa, em ser honrado. As pessoas vão falar dele, as pessoas vão elogiá-lo, as pessoas vão reconhecê-lo. E diz o versículo 31, então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. E aí Samuel pega, versículo 32, Samuel mata Agag, né, porque era o símbolo, o rei dos amalequitas, porque não tem como adorar a Deus com o pecado no meio, então ele tira o pecado. No versículo 34, encerrando, ele diz: então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para a sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Samuel nunca mais viu Saul. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o tipo de pessoas que não vale a pena você ser amigo. É aquele cara que não vai se arrepender, é um profano, é um devasso, é um filho da perdição, literalmente é um filho da perdição. É aquela pessoa que não adianta, não há, no coração dele não há lugar para arrependimento. Então Samuel isolou: cara, ó, vou gastar meu tempo com você. Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. Saul, o Senhor lamentou haver constituído Saul como rei de Israel. E é isso, irmãos. Pessoa que busca mais a sua glória, o seu reconhecimento. E eu separei aqui algumas frases que vêm na minha mente, eu fui colocando aqui, que eu quero compartilhar com vocês, entre a diferença de Davi e Saul. Davi amava Deus, Saul amava o poder. Davi estava disposto a abrir mão do reino se essa fosse a vontade de Deus. Saul lutava contra Deus para manter-se no trono. Davi amava pessoas, Saul amava coisas. Davi buscava a glória de Deus, Saul buscava a sua própria glória. Davi honrava as autoridades constituídas por Deus, Saul desprezava. Ele chegou a matar 85 sacerdotes. Quando ele mandou os soldados matar os sacerdotes, os soldados falaram: nós não vamos matar, nós não vamos fazer isso, você está louco? Matar um sacerdote de Deus, trazer maldição sobre a minha vida. Aí ele pega um edomita lá, o Doeg, e o cara mata 85 sacerdotes. Loucura. Sabe por que ele matou 85 sacerdotes? Só porque os caras deram comida para Davi. Raiva, inveja, perseguição. Por último, Davi buscava agradar a Deus. Saul buscava agradar
aos homens. Então, irmãos, vivam a vida que glorifique a Deus. Vivam a vida que exalte o nome do Senhor. E procure agradar o Senhor todos os dias de sua vida. Que a sua vida, o seu coração seja exatamente isso. Agradar ao Senhor, acordar e falar: Senhor, né? Muitas vezes nós chegamos para Deus falando: Senhor, com uma lista grande de coisas. Mas chega para o Senhor, amanhã quando você acordar essa semana, e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? O que o Senhor quer que eu faça? Quem o Senhor quer abençoar através da minha vida? Quem o Senhor quer prosperar através da minha vida? Qual a palavra de conhecimento que o Senhor tem para me entregar? Busque agradar o coração de Deus, irmão. Como disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém?